Bom, estamos de volta hoje. Para quem não acompanhou a primeira, vai lá na primeira parte sobre tromboembolismo venoso, que a gente falou um pouquinho sobre epidemiologia, manifestações clínicas, como diagnosticar e como estratificar. Hoje, vamos continuar com esse tema. Para quem não me conhece, sou Tamara Carvalho, sou hematologista, faço parte do time da SofosMed, junto com oncologistas, paliativistas e o resto do time de hematologia. Então, hoje a gente vai continuar com esse tema falando um pouquinho sobre o tratamento de tromboembolismo venoso. A pedra angular do tratamento do tromboembolismo venoso é a anticoagulação. Nos pacientes internados com TEP de alto risco, intermediário alto ou com tromboses venosas periféricas muito sintomáticas, a gente geralmente usa heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular. Já nos pacientes de baixo risco, principalmente os ambulatoriais, em geral a gente já transiciona para anticoagulação oral. Mais frequente hoje em dia que a gente usa anticoagulantes diretos, apixabana, rivaroxabana, etoxabana e dabigatrana, consideradas drogas eficazes e seguras na maioria dos casos de tromboembolismo venoso, com raras exceções, como na síndrome do anticorpo antifosfolípide de alto risco, onde a droga de eleição ainda são os antagonistas de vitamina K, que hoje a gente tende a usar menos, principalmente pela necessidade de controlar o RNI e pelas altas taxas de interação com outros medicamentos e alimentos, além dos efeitos descritos na própria bula como errático. A duração da anticoagulação, em geral, é de 3 a 6 meses, podendo ser estendido nos casos de alto risco de recorrência, como nas tromboses idiopáticas, principalmente pacientes jovens que têm alto risco de recorrência ou daqueles que já são recorrentes. Após o diagnóstico inicial, definição de risco e início de tratamento, a gente precisa pensar nas causas, o que vai nos ajudar a definir principalmente o tempo de tratamento. Nas tromboses associadas a fatores conhecidos, como pós-internação hospitalar, após a cirurgia, associada ao uso de hormônio, gestação, pós-parto, a gente tem uma causa identificável. Se a causa for resolvível, controlável, a gente tem a possibilidade de suspender a anticoagulação, então a gente faz 3 a 6 meses. Caso não seja resolvível, precisamos manter a anticoagulação pelo tempo de exposição ao fator desencadeante da trombose. Então, muitas vezes, nas tromboses imotivadas em pacientes jovens, recorrentes, em sentidos atípicos, a gente precisa investigar inclusive as trombofilias, condição hematológica que está associada ao aumento do risco de retrombose. Por exemplo, fator 5 de Leiden, protrombina mutante, deficiência de proteína C e S, deficiência de antitrombina 3, são condições hereditárias associadas a maior risco de trombose, e quando a síndrome de anticorpo antifosfolípide é uma condição adquirida e pode estar associada a tromboses venosas, arteriais e a desfechos obstétricos desfavoráveis, como abortamentos, infarto placentário, eclâmpsia e pré-eclâmpsia e restrição de crescimento intrauterino. Nos pacientes sem fator causal identificado, com TEV idiopático, que são pacientes de alto risco de recorrência que devem ter uma avaliação individualizada dos fatores de risco trombóticos versus fator de risco de sangramento, para avaliação da duração da anticoagulação. São pacientes de alto risco de recorrência que têm que ter uma avaliação individualizada dos fatores de risco trombótico versus os fatores de risco de sangramento, para avaliação da duração da anticoagulação. Nós temos uma tendência a manter esses pacientes anticoagulados de forma perene, se não tiver um fator de risco de sangramento relevante. Na população idosa, não esquecer de avaliar os exames de triagem populacionais próprios para a idade, como colonoscopia a partir dos 45 anos, tomografia de tórax para os pacientes com história de tabagismo e avaliação ginecológica e mamária para as mulheres e avaliação prostática para os homens. Lembrando que a trombose ela pode ser uma manifestação clínica de neoplasia oculta, bem mais comum nessa população de mais idade. Bom, vou falar um pouquinho agora das complicações crônicas, que nem sempre a gente lembra. Então, o TEV ele pode evoluir com algumas complicações crônicas. Por exemplo, a síndrome pós-trombótica em membros inferiores, que tem dor e edema crônicos, geralmente manejável com mescla de compressão, que acontece em 25 a 50% dos pacientes, não é pouco. Os pacientes de maior risco são aqueles que seguem com sintomas após um mês da trombose, tem tromboses extensas, recorrentes no mesmo sítio, que tem um leito iliofemoral, os pacientes idosos, obesos e que não tiveram uma anticoagulação adequada, às vezes usaram subdose um tempo muito curto. Outra coisa é a hipertensão pulmonar crônica, nos casos de TEP, que pode ser melhorada ou resolvida com técnicas endovasculares, como a tromboendarterectomia ou então sessões de balonamento. Outra coisa é a cefaleia crônica nos pacientes que tiveram trombose venosa cerebral. E na síndrome de hipertensão portal, na trombose de veia porta, com formação de varizes esofágicas e gástricas, podendo cursar com hemorragias digestivas abruptas ou perdas crônicas, gotejando, por gastropatia hipertensiva com consequente anemia ferropriva ao longo do tempo. Vou falar um pouquinho agora das populações especiais. Então, por exemplo, os idosos. Os pacientes idosos têm maior risco de ter trombose e, além disso, têm o maior risco de ter sangramento, por fragilidade capilar, por exemplo, por uma polifarmácia com interações medicamentosas, por terem mais frequentemente
consequentemente, angiectasia de trato gastrointestinal com a perda sanguínea crônica e, consequentemente, anemia ferropriva. Então, o tratamento da trombose no paciente idoso costuma ser mais desafiador e a gente precisa colocar na balança o risco de sangramento e de trombose. Nos pacientes oncológicos, o tromboembolismo venoso ocorre em cerca de 15% dos casos. Alguns fatores de maior risco são os primeiros 6 meses ao diagnóstico da doença avançada, tipo de neoplasia, neoplasia mieloproliferativa crônica, mieloma múltiplo, cânceres ginecológicos e principalmente de pâncreas. No caso de uma cirurgia oncológica, internação, algumas quimioterapias como a lenalidomida, por exemplo, e a presença de catéteres como o PIC e portocard que a gente usa demais. A trombose pode, inclusive, ser a manifestação inicial de um câncer não diagnosticado, principalmente na população mais idosa, embora os métodos de rastreio populacionais mais recentes já reduziram muito essa manifestação inicial ao diagnóstico. Nos pacientes oncológicos, inclusive, é mais frequente a gente ter as falhas de anticoagulação, com necessidade de ajustes terapêuticos para você voltar a ter trombose mesmo estando bem anticoagulado. E uma outra população, que hoje em dia está bem mais frequente, é do uso de hormônios. Então, contraceptivos orais e, em menor escala, os implantes transdérmicos, eles contêm estrógeno e aumentam o risco trombótico nos primeiros 6 meses de uso, sendo que esse risco passa a ser nulo depois de uns 3 a 6 meses que você deixou de usar. Para a terapia de reposição hormonal, o risco principal é associado ao uso do componente estrogênico oral. Já com relação à testosterona, atualmente amplamente utilizada de forma às vezes inadequada, a associação com trombose, principalmente pelo aumento induzido da massa eritrocitária, ainda não está bem definida e está em estudo. Bom, esse é o nosso tema de hoje. Espero que tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, manda o que tiver de dúvidas e sugestões pra gente. Até a próxima.